Olá, doutores, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos, professor Arley falando, prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos iniciar aí a nossa 11ª aula com resolução de exercícios, mirando através da resolução de exercícios, apresentar para vocês o conteúdo de direito processual civil necessário para você fazer a sua prova. Essas aulas, elas já estão bem completas, tratando dos principais temas que deverão cair na prova de vocês, mas é evidente que há necessidade dos amigos lerem a nossa apostila, certo? Para complementar o conhecimento, tá bom? Lendo a nossa apostila e assistindo essas aulas e tendo dúvida, mandando um e-mail para profarleysouza@gmail.com, vocês terão conhecimento necessário e suficiente para fazer a prova de processo civil do TJ do Rio Grande do Norte. Dificilmente vai cair algo fora disso que eu estou ministrando para vocês, tá bom? Então, sem maiores demoras, né? Vamos ao que interessa, que é a nossa aula de Direito Processual Civil, certo? Doutores, estamos compartilhando aí, vamos analisar essa questão, uma questão aquizinha fácil, né? É sempre bom que a gente saiba que às vezes cai uma questãozinha fácil. Nós já vimos questões parecidas, mas a gente mostra que isso são recorrentes, né? E através da resolução de questões parecidas, a gente reforça os conceitos já dados em aulas anteriores. E vocês vão perceber que cai, certo? E é assim que cai, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, ó. A questão aqui que está com o número 2, né? Que eu estou continuando ainda a lista da aula passada para nós botarmos todas as listas em dia. Diz o seguinte: o ato por meio do qual o juiz extingue a execução, né? Se nós lembrarmos, quais são os atos que o juiz profere? O juiz profere o ato chamado despacho, que é aquele ato que dá andamento ao processo sem ter conteúdo decisório. O juiz pode proferir também o que nós chamamos de decisão interlocutória, que é aquela decisão tomada incidente, da qual cabe o recurso de agravo de instrumento, né? E que essa decisão interlocutória não resolve o mérito do processo. Ela resolve questões incidentais, certo? Questões incidentais que precisam, ao longo da tramitação do processo, ao longo do iter processual, serem solucionadas pelo juiz, né? Uma das partes pede, durante o caminhar do processo, uma decisão para solucionar alguma demanda. Imagine um pedido, nós já estudamos sobre isso, cautelar, um pedido de tutela cautelar durante a tramitação do processo. Vai ser proferida uma decisão. Essa decisão será uma decisão interlocutória, porque tomada durante o iter processual. O indivíduo entrou com ação de cobrança, A entrou com ação de cobrança em face de B, o processo começou, B foi citado, apresentou contestação, mas aí A percebeu que B começou a dilapidar o patrimônio, a alienar o seu patrimônio para terceiros. Aí B, percebendo isso e percebendo a chance de, ao chegar ao final do processo, não ter a efetividade e o resultado útil do processo, ele ingressa com um pedido incidente dentro do processo, mostrando ao juiz que B está alienando seus bens e pedindo para que o juiz, incidentalmente, decida para conceder uma tutela cautelar, bloqueando os bens de B, para impedir que ele aliene os bens e passe para nome de terceiros, garantindo, portanto, o resultado útil do processo, ação de cobrança, por exemplo. Então, essa decisão incidental nós chamamos de decisão interlocutória. A decisão, outra que o juiz pode emanar, que pode emanar de um juiz, né? Outra decisão, outro tipo de pronunciamento judicial é a sentença. A sentença, tecnicamente definida, é o ato do juiz, o qual resulta num dos efeitos do artigo 485 ou 487 do CPC. Em outras palavras, a sentença é um ato do juiz que extingue um processo sem resolução do mérito ou resolve o processo com resolução do mérito, encerrando uma fase que nós chamamos fase de conhecimento do processo. Mas também, se tratar de um processo de execução, porque nós temos duas fases no processo ordinário. A fase de conhecimento, nós já vimos isso, em que o juiz
recebe a petição inicial, cita o réu para contestar no prazo de 15 dias, tenta fazer uma conciliação no primeiro momento, uma mediação, não é possível, marca uma audiência de instrução, tenta produzir as provas e analisar as provas. Produzidas essas provas, o juiz pede às partes que aleguem, apresentem alegações finais, as partes apresentam alegações finais e o juiz sentencia o mérito. Disse, o direito é de A. Pronto, acabou a fase de conhecimento. A partir dali, inicia-se a fase de cumprimento de sentença. Alguns também chamam essa fase de execução. É outra fase do processo. Caminhada essa fase de execução, satisfeito o direito do autor, por exemplo, entregue para o autor os valores devidos pelo réu, o juiz vai dar uma sentença finalizando o processo em virtude, finalizando a fase de execução em virtude do cumprimento integral da decisão, por exemplo. Então, meus amigos, o ato que encerra, né, que extingue uma execução ou que extingue qualquer processo é uma sentença, certo? O acórdão, como eu disse a vocês, é uma decisão de mérito, ou mesmo confirmando uma decisão interlocutória emanada de um tribunal, de um órgão colegiado, um órgão que possui mais de um juiz. E os votos são recolhidos e, por maioria, o tribunal, que é um órgão colegiado, decide. E essa decisão ela é externada, né, formalizada por meio de um acórdão, certo? Então, a questão 2, né, como nós estamos decidindo, que é a nossa primeira questão de hoje, a resposta é fácil, né? Nós já tínhamos visto questões parecidas, é a sentença, certo? Com isso, nós encerramos aqui essa questão e já vamos para a próxima questão que eu vou compartilhar com vocês aqui para continuarmos. Eu acho que nessa não deve ter ficado nenhuma dúvida, que nós já tratamos de questões semelhantes e certamente vocês já estão conhecedores sobre os pronunciamentos judiciais que podem ser proferidos, né? Além dos pronunciamentos judiciais que nós apontamos, nós ainda temos aquele que chamados atos ordinatórios. Esses atos ordinatórios não são pronunciamentos judiciais, são pronunciamentos emanados da secretaria, dos serventuários da justiça. Compreendem aí a juntada de documentos, a emissão de certidões processuais sobre a situação do processo. Nós também temos aí os atos de abertura de vistas às partes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né? Então, são atos que não têm conteúdo decisório e que apenas também dão prosseguimento ao feito, principalmente por não terem conteúdo decisório, né? Serve para instruir o processo, documentar o processo, juntar os termos de audiência, os mandados cumpridos, fazer vistas ao Ministério Público. Esses são chamados atos meramente ordinatórios, tá bom? Com isso, nós finalizamos essa primeira questão e vamos agora à nossa segunda questão de hoje, cujo número é o número 1, porque hoje nós vamos fazer 3 questões para podermos ficar totalmente em dia, né, com o nosso caminhar e com o curso que foi planejado por mim, para que todos vocês aprendam o processo, o suficiente processo para fazer uma boa prova. Vamos lá, essa questão aqui, ó, questão de 2018, né, oficial da Infância e da Juventude. Diz a questão, são elementos da ação. Doutores, na nossa apostila, há uma explicação detalhada sobre os elementos da ação. A ação, e aí eu vou gastar um tempinho explicando, ela decorre de um direito subjetivo que cada um de nós temos, chamado direito de ação, que, por sua vez, é decorrência de um princípio chamado princípio da inafastabilidade de jurisdição ou princípio do acesso à justiça. É em virtude do princípio do acesso à justiça e também do direito de petição, que nós vimos na primeira aula, que nós temos a prerrogativa de propormos ações judiciais em busca de garantir o nosso direito ou de cessar uma ameaça ao nosso direito. Correto? Direito subjetivo, certo? Que hoje é aceito como sendo um direito baseado na teoria da acessão, porque o autor afirma que o seu direito está sendo lesado ou está sob ameaça de lesão
E é essa teoria, a teoria da acessão, que define um dos aspectos da ação. E a ação, meus amigos, ela possui pressupostos processuais, o processo ele possui pressupostos processuais, e a ação possui elementos que compõem a ação, certo? A nossa apostila detalha isso. Então, o importante é a leitura quanto a esse tema, para vocês compreenderem além do que eu estou explicando aqui. E eu tirei uma partezinha da nossa apostila para a gente estudar agora, que diz o seguinte, ó, elementos da ação. As ações ou causas são identificadas por seus elementos subjetivos e objetivos. Nós já vimos alguns elementos subjetivos da ação ao longo do nosso curso, e também já vimos alguns elementos objetivos da ação. A gente já entendeu aqui o que é uma ação. Agora vamos documentar aqui eles para que vocês aprendam os nomes técnicos dele. O elemento subjetivo que compõe a ação, entenda a ação como relação processual, são as partes, o autor que pede em juízo e o réu, que vai responder à demanda do autor. As partes compõem um elemento subjetivo, ou seja, são os sujeitos da ação. O elemento subjetivo vem de sujeito, certo? Então, a parte é quem pede ou em face de quem é pedida a providência jurisdicional. Autor e réu são os sujeitos da ação. São sujeitos da relação processual, porque a ação, ela se forma, o direito, depois que você exerce o direito de ação, você inicia um processo. E esse processo é uma relação, na verdade, uma relação processual, envolvendo o autor, que tem uma pretensão resistida, e envolvendo o réu, que na sua visão, né, o autor, na sua visão, tem uma pretensão resistida, e o réu, que na sua visão, não é obrigado a cumprir aquela pretensão do autor. Então, nós temos esse conflito, essa lide, certo? Se formando nessa relação bilateral, no primeiro momento, entre autor e réu. Beleza? Esse é o elemento subjetivo da ação. As partes, elemento subjetivo da ação. Nós também temos o elemento objetivo da ação, certo? Temos dois elementos objetivos. O elemento objetivo da ação é o pedido. O que é que o autor deseja? Né? O que é que o autor quer do juiz? Certo? O que é que o autor quer do juiz? Não. Quer que seja proferido pelo Poder Judiciário, protegendo o seu direito. Isso é o pedido. É um elemento objetivo da ação. Certo? O pedido pode ser um pedido imediato, uma providência jurisdicional solicitada, e pode ser um pedido mediato, é o bem jurídico pretendido. Então, nós temos o pedido imediato, que é que o juiz, pedido imediato, eu quero a providência jurisdicional, eu quero que o processo ande, e quero, ao final do processo, ou seja, imediatamente, um bem jurídico. Ou seja, eu quero que ele me pague. Eu quero que ele cumpra, pare de construir a obra. Eu quero que o Estado, o plano de saúde, pague a minha cirurgia. Isso é o pedido, elemento objetivo da ação. Né? Numa ação de cobrança, por exemplo, a condenação constitui o pedido imediato. Ou seja, eu quero que o juiz condene fulano a me pagar. Então, o juiz vai decidir ao final de um processo, condena fulano, reconhecendo o direito de cicrano, e em virtude dessa condenação, eu quero que fulano pague a cicrano o crédito que lhe deve. Tranquilo, meus amigos? Então, elemento subjetivo, partes. Elemento objetivo 1, pedido. Elemento objetivo 2, causa de pedir. O que é causa de pedir, professor? É outro elemento objetivo. São as razões fáticas e jurídicas que fundamentam o pedido. Chama-se também, no latim, causa petendi. Certo? Vocês podem encontrar na prova a expressão causa petendi. Certo? Essa causa petendi, ou causa de pedir, pode se subdividir em causa remota e causa próxima. A causa de pedir subdivide-se em causa remota, relaciona-se com o fato que aconteceu, e a causa próxima, que se relaciona com as regras jurídicas, as consequências jurídicas daquele fato. Ou seja, esse fato aqui, não cumprir o contrato, é causa remota, isso é um fato.
que se relacionam com o direito civil, que é quem não cumpre o contrato tem que pagar as consequências do não cumprimento do contrato. Por exemplo, pagar uma indenização, ser obrigado a cumprir a prestação do contrato. Juridicamente é isso. Então, nós temos as partes, o pedido e a causa de pedido. Estes são os elementos da ação. Um elemento subjetivo, na verdade, dois, né? As partes compreendem dois elementos subjetivos, mas a gente usa como sendo um porque é o gênero, né? O elemento subjetivo são as partes, autor e réu. Os elementos objetivos são o pedido e a causa de pedido. O pedido é o bem jurídico que se deseja, certo? E a causa de pedido são os motivos de fato e de direito que legitimam aquele autor a propor a ação e a buscar a tutela jurisdicional. Tá joia? Então, vamos à questão, né? Vamos resolver essa questão aqui, a partir dessa lição inicial, refletindo sobre ela, certo? São elementos da ação, partes, sim. Certo? Tá aqui, partes. Juiz. Juiz não é um elemento da ação. O juiz é o Estado que vai presidir a ação, mas ele não é um elemento da ação. Então, fora. Certo? Então, onde tiver juiz, a gente já marca juiz como sendo fora. Beleza, não tem. Jurisdição também não é um elemento da ação. Jurisdição é a atividade exercida pelo Poder Judiciário para resolver a ação. Nós já tínhamos já que é jurisdição, né? É o atributo que aqueles que são investidos do Poder Judiciário têm de dizer o direito. Jurisdição. Jurisdição. Também não é um elemento da ação. Certo? Os elementos da ação são partes, pedido e causa de pedir. Letra D de dado. Partes, elemento subjetivo. Pedido e causa de pedir, elementos objetivos. Tranquilo, doutores? Fomos claros aí? Vocês compreenderam bem? Espero que sim. Certo? Espero que sim. Agora nós vamos ver outra questãozinha para finalizar essa aula, já que temos tempo. A questãozinha que fala sobre provas. Certo? Sobre provas. Então, vou compartilhar com vocês aqui rapidamente. Teoria que fala sobre provas. Diz a questão, né, do analista legislativo do processo, analista legislativo, processo legislativo, Fundação Getúlio Vargas, Alagoas, em Roraima, eu acho, não sei, no concurso de 2018. Beleza, diz aqui, ó, acerca das provas no processo civil, assinale a alternativa correta. Beleza. Então vamos debater aqui o que é uma prova. Meu amigo, o que é prova, professor? O que é prova para o direito? Prova é qualquer documento ou qualquer forma prevista em lei capaz de convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. Certo? Existem provas que são típicas, que são aquelas previstas no próprio CPC. Testemunhal, uma prova típica. Prova documental, prova típica. Laudo pericial, prova típica. Certo? Existem provas típicas e existem provas atípicas. E as provas, no processo, elas têm que ser lícitas. Nós não podemos ter provas ilícitas. Certo? Há uma vedação constitucional ao uso de provas ilícitas no processo. Existem algumas poucas exceções, mas não vou entrar nesse mérito agora, porque isso é mais matéria de direito processual penal. Mas provas ilícitas são aquelas que desrespeitam a lei. Mas as demais provas que respeitam a lei, que não são vedadas pela lei, são provas lícitas. E existem provas típicas, são aquelas descritas no CPC, e existem provas atípicas. Muitas vezes não previstas no CPC, no primeiro momento. Né? Talvez algumas formas de provar ainda venham a existir com um desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Houve um momento em que não se provava a paternidade pelo exame de DNA. Se provava de outros modos, previsto na lei. Aí veio a tecnologia, criou o exame de DNA, e aí se permitiu a prova documental, através de um laudo pericial, chamado exame de DNA, com 99% de certeza. Então, as provas, elas são típicas, são aquelas já previstas no ordenamento jurídico, e provas atípicas são aquelas que, porventura, venham a surgir e que não sejam ilícitas. Não firam os bons costumes e não firam a lei. Joia? Beleza, professor. Tranquilo. Tranquilo. Estou entendendo aí. Então, vamos debater essas alternativas aqui para ver se a gente consegue resolver essa questão. É isso? Diz aqui, a letra A, o ônus da prova
incumbe ao réu quanto aos fatos constitutivos do direito. Essa questão está errada. Isso, professor, por quê? Olha, o ônus da prova do réu, ele não serve para provar os fatos constitutivos do seu direito. O réu, ele tem o ônus de provar os fatos extintivos do direito do autor, os fatos modificativos do direito do autor. Quem tem que provar os fatos constitutivos do seu direito, que, portanto, é o que fundamenta o seu pedido, é o autor, não é o réu. Então, toda vida que eu vou entrar com ação contra alguém, a mim, eu que estou alegando a violência ao meu direito, eu é que preciso provar o meu direito, provar os fatos constitutivos do meu direito. Eu, autor, sou responsável por trazer ao juiz as provas que demonstram ao juiz os fatos que constituíram o meu direito. O réu não cabe provar isso. O réu cabe provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Então, se eu vou fazer uma ação de cobrança em face de alguém, eu é que tenho que provar que eu tinha com ele uma relação de crédito contratual, por exemplo, que ele descumpriu o contrato, que ele não pagou no prazo e que, em virtude disso, eu estou cobrando dele o valor devido. O réu não vai provar isso, porque esse faz parte do pedido do autor. O réu vai provar ao juiz que já pagou o fato ou que a relação nunca existiu, ele nunca assinou esse contrato. Certo? Então, o réu vai provar, vai trazer, incumbe ao réu provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. E incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Tranquilo, meus amigos? Então, beleza. Vamos para a letra B de bola. Diz a letra B de bola: não dependem de prova os fatos notórios. Isso é verdade. Os fatos que são notórios não dependem de prova. Professor, o que é fato notório? Meus amigos, numa linguagem coloquial, fato notório é aquele que é sabido por todos. O céu é azul. Se você está numa demanda judicial, você não vai precisar provar ao juiz que o céu é azul. Isso é um fato notório. Certo? Houve um temporal lá em Petrópolis que destruiu tudo na época da chuva de janeiro de 2021. Isso é fato amplamente documentado no jornal, na mídia, na academia, na ciência, né? Vamos supor que fiscalizou lá, nos órgãos judiciais, nos órgãos estatais que fizeram prestação de assistência, existem amplas testemunhas. Então, o fato de um deslizamento de terra que gerou dano poderá ser um fato notório. É aqueles que são publicizados amplamente. Veículos de comunicação de massa fazem isso, certo? Quando fazem, é muito bom quando eles documentam apenas os fatos, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil a gente saber até os fatos quando lê uma notícia, mas isso não vem ao caso. Mas, enfim, os fatos notórios são aqueles sabidos por todos, são aqueles cujo conhecimento é de toda a sociedade, de todos os meios de comunicação, todo juiz, então, e também são fatos óbvios, né? Fatos óbvios, então são fatos notórios, certo? Esses fatos não precisam ser provados, tá bom? Excepciona o CPC. Além disso, diz aqui a questão seguinte, ó, mas ser provados os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Veja, os fatos notórios não precisam ser provados. E o fato que é afirmado por uma parte e não contestado pela outra, ele também é considerado provado. Certo? Então, não precisa se provar os fatos que eu afirmo numa demanda e a parte não contesta. Pelo contrário, confessa. Então, eu entro com a ação contra o autor e digo, senhor juiz, aliás, eu sou autor, entro com a ação contra o réu, senhor juiz, Joãozinho está me devendo 10 mil reais, porque ele contratou comigo 10 mil reais aqui. Está aqui o contrato. Eu trago a cópia do contrato, junto ao processo, junto à petição inicial. Ele está me devendo 10 mil reais, seu juiz. Aí,
Ou seja, há uma relação jurídica entre eu e Joãozinho, ou houve, né? E eu está me cobrando, estou cobrando dele esses 10 mil reais. Aí Joãozinho recebe a citação e responde para o juiz: senhor juiz, eu realmente contratei com Arley. Isso é verdade. Pronto. Está provado o fato. Não precisa provar mais nada. Se ele confessou a relação contratual, está provado. No processo, acabou essa discussão sobre isso. Não precisa se produzir novas provas. Aí, mas eu já paguei. Beleza. Aí se ele está dizendo eu já paguei, ele está provando um fato desconstitutivo do direito do autor, do meu direito de cobrar dele. Se ele juntou e provou isso, se ele provou e eu percebi que ele realmente pagou, que foi erro meu entrar com ação contra ele, se eu não contestar, se eu não refutar esse documento de juntada dele, se eu não provar que esse documento é falso, resolvido o processo. O juiz vai sentenciar, dando razão, julgando improcedente a ação do autor. Ou então o autor pode desistir da ação, por exemplo, se Joãozinho tiver provado que pagou, por exemplo. Então, meus amigos, os fatos confessados não precisam ser provados. Bom? Beleza. Letra C diz assim, ó, não cabe prova de direito, mas apenas de alegações fáticas. Está errada essa alternativa, certo? Em regra, não se precisa provar o direito, desde que o direito seja nacional. Ou seja, as normas jurídicas que regulam a matéria sejam normas jurídicas nacionais, aprovadas no Congresso Nacional. Mas é possível haver a necessidade de se provar o regramento, o direito, quando esse direito estiver previsto em normas municipais e estaduais. Porque apesar do brocardo iura novit curia, quer dizer, o juiz conhece o direito, isso é o brocardo latino, iure novit curia, ou seja, o juiz conhece o direito, o Poder Judiciário só é obrigado a conhecer o direito nacional. Se houver uma demanda que se fundamenta em direito municipal ou em direito estadual, a parte pode ser intimada para provar a vigência desse direito, dessas normas jurídicas estaduais ou municipais, que, na visão da parte, né, legitimam o seu pedido. Então, ao afirmar que não cabe a prova de direito, mas apenas de alegações fáticas, esse apenas deixou a questão errada. Em regra, no processo, nós provamos os fatos. Porque o direito, o juiz já conhece, ou seja, iura novit curia. O juiz já conhece o direito. Mas se o direito for baseado em normas municipais, em legislações municipais, ou em legislações dos estados, aí o juiz pode determinar que a parte traga a prova da vigência desse direito. Certo? Ou então, um direito alegado pela parte baseada numa norma de direito internacional. O juiz não é obrigado a conhecer. Imagine, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Imagine uma demanda proposta em um juiz com base em um direito, em uma norma, em uma regra jurídica municipal. Então, seriam 5, o juiz teria que conhecer mais de 5 normas municipais de mais de 5 mil municípios. Que não tem só uma, né? Então, lembre, sempre que for necessário houver dúvidas sobre o direito, a demanda se fundamente em regras jurídicas, em leis municipais ou estaduais, ou em normas de direito internacional, a parte deve provar a validade e a vigência dessas normas que fundamentam o seu direito. O juiz só é obrigado a conhecer o direito federal, o direito nacional. Tranquilo? Então, a letra C está errada por isso. Ele diz que só se provam fatos. Não, é possível ter que se provar direito, ou seja, ter que se provar a vigência de normas jurídicas, leis municipais, leis estaduais, às vezes precisam ser provadas para que o juiz, conhecendo da lei, possa deferir ou não o pedido do autor, ou, portanto, indeferir o pedido do autor, né? Julgar procedente ou improcedente. Tranquilo, doutores? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para profarleysouza@gmail.com. Beleza. Vamos agora para a letra D. Diz a letra D o seguinte, ó, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório. Exatamente. O CPC é expresso nesse sentido. Às vezes, meus amigos, o processo civil começa a tramitar aqui entre A e B, certo? E já houve, quanto a alguns fatos discutidos nesse processo entre A e B, autor e réu, já houve outro processo em que se provou, certo? Determinados fatos. Ambas as partes, autor e réu, podem pedir ao juiz o que nós chamamos de prova emprestada. Senhor juiz, você pode pedir cópia da prova emprestada do processo X e trazer aqui para esse processo, porque aquela prova emprestada demonstra que aquele fato X aconteceu. Aí o juiz pode deferir isso, o Código de Processo Civil autoriza isso, certo? Essa prova emprestada vai chegar no processo que está tramitando entre A e B e ela vai ter uma presunção de validade, não é absoluta. E ela vai ser colocada à disposição das partes para ambas questionarem essa prova. Por isso que se diz que tem que se ter o contraditório. Ambas as partes, a outra parte a quem essa prova vier a prejudicar vai ter a chance de se manifestar sobre ela. Certo? O nome disso é prova emprestada. Prova emprestada. Isso é autorizado pelo CPC. É autorizado pelas regras jurídicas brasileiras. Isso visa dar maior celeridade ao feito. Tem a ver com aquele princípio da razoável duração do processo. Isso também decorre do princípio da busca da verdade no processo. Certo? Então, é permitido sim. Ok? Lembrando que, tem uma exceção. Provas que só são autorizadas a serem usadas no processo penal não podem ser emprestadas para o processo civil. Beleza? Que provas são essas? Interceptações telefônicas para fins criminais. O processo civil não autoriza interceptações telefônicas. As interceptações telefônicas são autorizadas apenas para o processo penal. Então, você não poderia utilizar provas dessa natureza no processo civil. Tá certo? E, por fim, nós temos a letra E. Diante das peculiaridades da causa, é possível o juiz, na sentença, distribuir o ônus da prova de maneira que entender mais justa. Na verdade, não é isso que diz o CPC, certo? É possível a distribuição do ônus da prova quando a lei autorizar. Isso não fica ao arbítrio do juiz, certo? Somente nos casos autorizados pela lei é que se pode distribuir o ônus da prova. Tá bom? Então, com isso, nós finalizamos aí essa questão, certo? Aqueles alunos que tiverem alguma dúvida, podem mandar um e-mail para mim, continuem nos estudos, leiam a nossa apostila, que certamente vocês conseguirão ter êxito nesse concurso do TJ do Rio Grande do Norte. Tá bom, meus amigos? Até logo, obrigado, até a próxima. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto,
Mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né? Uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Continue nos estudos. A formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida. E se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.